Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de números complexos. Na aula de hoje, antes da gente ver a aula de hoje propriamente dita, a gente tem que lembrar da aula passada. O que a gente viu na aula passada? A multiplicação de dois números complexos na sua forma trigonométrica. Hoje a gente vai ver a divisão desses dois números complexos na sua forma trigonométrica. Então, lembra que antes da gente trabalhar a multiplicação dos números complexos na forma trigonométrica, a gente lembrou alguns conceitos. Então, para a gente poder fazer a divisão dos números complexos na forma trigonométrica, a gente vai seguir a mesma ideia da forma quando a gente tem a forma algébrica. A gente usa o conjugado do número complexo, né? A gente vai trocar o sinal da parte imaginária. E nesse caso aqui é trocar o sinal das nossas partes trigonométricas ali. E além disso, a gente tem que lembrar dessas duas identidades trigonométricas, que são as diferenças, certo? A diferença de arcos, que a gente tem? Cosseno de θ1 menos θ2 é a mesma coisa que esta definição, e seno de θ1 menos θ2 é esta outra definição. Aqui, pessoal, o que tem? Aqui nós temos o seguinte: a dedução da fórmula, né? O passo a passo da dedução. Mas antes de tudo, eu vou te ajudar, certo? Eu vou deduzir contigo aqui. Então, vem comigo. Para tu ver que não é algo impossível. Z1, vamos escrever aqui o nosso Z1 como sendo o nosso número complexo módulo de Z1 cosseno de θ1 mais I seno θ1. E Z2 é módulo de Z2 cosseno θ2 mais I seno do θ2. Agora o que a gente vai fazer? Z1 divididos por Z2. Se a gente quer fazer isso, a gente tem que fazer o conjugado. Como a gente faz a divisão do nosso número complexo, a gente multiplica pela parte imaginária com o nosso sinal trocado da parte imaginária. Então, o que acontece? Aqui vai ficar Z1 cosseno de θ1, deixa eu botar aqui um parênteses, né? Mais I seno de θ1 divididos por Z2, o módulo de Z2, cosseno de θ2 mais I seno de θ2 vezes o conjugado de Z2, certo? Que vai ser o quê? Vai ser módulo de Z1 módulo de Z2, né? Porque é o Z2 ali. Módulo de Z2 cosseno de θ2 menos I seno θ2. Lembra? A gente troca o sinal da parte imaginária, dividido pelo módulo de Z2 vezes o cosseno de θ2 menos I seno de θ2. Certo? Então, vamos fazer agora todas as multiplicações aqui, vamos ver o que vai aparecer dessa parte. Então, vamos junto lá, vamos ver o que a gente vai encontrar. No numerador, o que a gente tem? A gente vai ter Z1 vezes o módulo de Z2, e aqui em cima a gente pode fazer uma distribuição, né? Vai ficar o que? Cosseno de θ1 vezes o cosseno do θ2 menos I seno de θ2, antes que eu erre aqui, né? I seno de θ2 vezes o cosseno do θ1 mais I seno do θ1 vezes o cosseno do θ2 menos I ao quadrado seno θ1 vezes o seno do θ2.
certo? Isso no numerador. Agora no denominador, a parte de baixo, a gente tem o quê? Módulo de Z2 vezes o módulo de Z2. Aqui, o que a gente vai ter? Cosseno θ2 vezes cosseno θ2 menos I cosseno θ2 seno θ2 mais I cosseno θ2 seno θ2 menos I ao quadrado seno de θ2 vezes o seno de θ2. Então vamos reorganizar as coisas aqui. A gente vai poder cortar um desses módulos de Z2 aqui, vai ficar só módulo de Z1 sobre módulo de Z1. No numerador, o que a gente vai ter? A gente consegue entender que isso aqui dá mais, né? I ao quadrado é menos 1, menos com menos dá mais, então ficou o quê? Ó? Cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ2, mais seno de θ1 vezes o seno do θ2. Aqui, o que a gente vai ter? Né? Mais I seno θ1 cosseno θ2 menos I seno θ2 cosseno θ1. E aí, beleza. Agora no denominador, essa aqui é um pouquinho mais chata, mas a gente vai deduzir, nem preocupem-se. Embaixo a gente vai ter o que? Cosseno ao quadrado de θ2. Esse cara se anula com esse, porque são iguais de sinais contrários. I ao quadrado é menos 1, menos com menos dá mais. Mais o seno ao quadrado de θ2. Então, no numerador, o que sobrou ainda? Vamos olhar aqui mais uma vez. Desculpem, aqui é θ2, né? Não é θ1. Então, θ2, θ2. E aqui no numerador sobrou o quê? Ó? Essa primeira parte é a mesma coisa que cosseno de θ1 menos θ2, lá da definição. Mais I, que eu vou deixar em evidência porque eu tenho nos dois, seno de θ1 cosseno θ2 menos seno θ2 cosseno θ1. Isso dividido por 1. Por quê? Porque eu posso dividir por 1, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, a identidade trigonométrica, nos permite saber que isso é igual a 1. Então aqui mais um passo dividido por 1. Então no final das contas, ó, a divisão de dois números complexos na forma trigonométrica vai ser módulo de Z1 dividido por módulo de Z2 vezes o cosseno de θ1 menos θ2 mais I. Isso aqui, ó, nada mais é aqui dentro, pessoal, que seno de θ1 menos o θ2, certo? Então aqui a gente chega na mesma fórmula que está escrito lá no slide, mas aqui a gente deduziu parte por parte para vocês verem que é possível chegar e não decorar essa fórmula. Então aqui voltando para a aula, desculpem, ele ficou preta a tela. Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Vamos achar quanto que é a divisão desses dois de duas formas. A primeira forma, a gente vai aplicar todo o passo a passo, e a segunda já vamos aplicar direto, certo? A divisão dos nossos slides. Se tu quiser, aqui já está o resultado final. Pode dar uma pausa, dar uma olhada, mas eu vou explicar fazendo o exercício, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo ali, para o nosso quadro. O nosso interesse é fazer o quê? Z1 dividido por Z2. Opa, não é o módulo, né? É só Z1 dividido por Z2. Então a gente vai ter o quê? Ó? 6 cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4
dividido por 3 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Então a gente multiplica pelo conjugado. Então aqui fica cosseno de π sobre 2 menos I seno de π sobre 2. Isso tudo dividido por 3 cosseno de π sobre 2 menos I seno de π sobre 2 também. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar esse 3 com esse 3. Vai sobrar só 6 dividido por 3 do que? No numerador. Cosseno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 2. Menos I seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 4, mais I seno de π sobre 4, vezes o cosseno de π sobre 2, e, por fim, a gente tem menos I ao quadrado, seno de π sobre 4, vezes o seno de π sobre 2. Isso tudo é o numerador. Agora, no denominador, claro, essa é a forma para quem esqueceu, deu uma descarga mental e esqueceu como que faz a fórmula da divisão de números complexos na forma trigonométrica, tá bom? Então, aqui embaixo fica cosseno de π sobre 2 ao quadrado, menos I seno de π sobre 2, mais... Peraí, que faltou? I seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2, e menos I ao quadrado, seno de π sobre 2 ao quadrado. Então, esses dois caras se anulam. Então, no final das contas, aqui a gente tem 2 vezes. Aqui em cima vai ficar o que? O cosseno de π sobre 4 menos o π sobre 2, certo? Mais I seno de π sobre 4 menos π sobre 2. Tudo isso dividido por 1. Então, no final das contas, isso aqui vai ser 2 que multiplica cosseno de menos π sobre 4 mais I seno de menos π sobre 4. Daqui a gente tem que tomar um cuidado. Por que a gente tem que tomar um cuidado? Porque a gente não está interessado em ângulos negativos. Significa que esse ângulo está no zero e descendo. Então ele está no quarto quadrante, porque os nossos ângulos têm que ser entre 0 e 2π. Então ele está no quarto quadrante. A gente precisa ver em quem ele é equivalente no quarto quadrante. Então no quarto quadrante a gente tem que fazer o quê? 2π menos π. Né? No caso é menos, menos, né? Então, menos com menos vai ficar 2π menos π sobre 4. Isso aqui fica... menos com menos aqui dá mais. Então, a gente fica com o resultado de 8π sobre 4 menos π sobre 4, que é a mesma coisa que 7π sobre 4. Então, daqui a gente consegue construir a nossa solução, que vai ser o quê? Z1 dividido por Z2 é a mesma coisa que 2 vezes o cosseno de 7π sobre 4 mais I seno de 7π sobre 4.
tá bom? Essa é a forma mais difícil. Vamos fazer a forma mais fácil? Então, partindo da forma mais fácil, a gente tem que lembrar uma coisa. A gente quer fazer Z1 dividido por Z2. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a fórmula vai ser o quê? Deixa eu apagar aqui. A fórmula vai ser, se tu é aquela pessoa que prefere lembrar, né? Módulo de Z1 sobre módulo de Z2 vezes isso tudo cosseno do θ1 menos o θ2 mais I seno do θ1 menos o θ2. Vamos botar nossas informações aqui. Módulo de Z1 por módulo de Z2, isso é a mesma coisa que 6 divididos por 3, que é 2. Beleza. θ1 menos θ2 vai ser π sobre 4 menos π sobre 2. Isso é a mesma coisa que π sobre 4 menos 2π sobre 4. Que isso nada mais é do que menos π sobre 4. Mas o nosso ângulo ele tem que ser um ângulo, nosso θ, θ1 menos o θ2, ele tem que ser alguma coisa maior ou igual que 0 e menor que 2π. O que significa esse menos π sobre 4? Significa que a gente está começando no nosso círculo trigonométrico, em vez da gente iniciar a contagem do ângulo daqui para cá, a gente começou daqui para baixo. Então significa que o nosso ângulo está no quarto quadrante. Para ele não ficar negativo, a gente vai converter ele por quarto quadrante. O quarto quadrante, a gente tem que pegar todo o valor de ângulo e subtrair 2π. E tirar 2π menos o ângulo, né? Pela regra que a gente aprendeu. Se tu tem dúvida, vai na nossa aula de trigonometria, na playlist. E eu ensino a fazer isso aqui bem passo a passo. Então, 2π menos o ângulo de interesse, certo? Então, o que vai acontecer? Isso aqui é um processo para a gente descobrir que ângulo ele é dentro do nosso círculo trigonométrico, dos nossos ângulos, né, de 0 a 360. Então, isso aqui é a mesma coisa que 8π sobre 4 menos π sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que 7π sobre 4. Então, no final das contas, o θ1 dividido θ1 menos o θ2, a gente descobriu que é a mesma coisa que 7π sobre 4, quando a gente está trabalhando o nosso intervalo do θ1 menos o θ2 entre 0 e 2π. Então, para a solução final, como é apresentado, a gente tem o seguinte: Z1 dividido por Z2 vai ser igual a 2 vezes... Deixa eu escrever aqui embaixo para ter espaço. Não vai ter espaço. Então aqui fica Z1 dividido por Z2 vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 7π sobre 4 mais I seno de 7π sobre 4. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas eu tentei deixar a primeira forma difícil e depois a forma fácil. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!